Olá, irmãos. Tudo bem com vocês? Então, irmãos, hoje eu gostaria de fazer uma comparação de evolução espiritual das religiões, mas não assim de denominações. Eu queria fazer uma comparação dos fiéis, das pessoas que servem essas religiões, né? Então vamos pegar lá a pessoa que é católica, né? A pessoa que é católica, ela é fiel, né? Tá lá servindo a Deus na igreja católica, dá suas ofertas, né? Vai para a igreja todo domingo, escuta a palavra, né? Escuta o que sai, a palavra que sai na missa, né? Mas a missa é uma coisa que todo ano ela é a mesma coisa, né? Todo ano ela tem o mesmo conteúdo, que até eles chamam de ladainha, né? Que não modifica. Então, todo ano é a mesma coisa. Então, o irmão que vai na igreja católica, que ele só vai na missa. Ele só vai na missa aos domingos. Ele só vai ver todo ano, ele vai ver a mesma coisa. A não ser quando chega na hora do padre falar a exortação da palavra lá, né? Se for um padre, dependendo do padre, ele até exorta uma palavra um pouco mais diferente daquilo que está escrito para ele falar, porque a missa já está pronta, né? Inclusive a exortação já está pronta. Mas ele pode colocar alguma coisinha aqui, uma coisinha ali diferente, mas os fiéis, os irmãos, eles vão sempre ter a mesma coisa. Com o passar dos anos, né? O irmão que vai na igreja católica, ele vai, com o passar dos anos, ele vai reconhecer, né? Ele vai já saber o que vai ter. Geralmente os hinos cantados são parecidos, né? Então, com o passar dos anos, aquilo vai se repetir, se repetir, se repetir. Pode demorar alguns anos para aquele irmão pegar essa repetição, mas com o passar do tempo ele vai notar essa repetição. E se ele ficar só na igreja, não buscar nada diferente, ele vai ter aquela evolução. Tem aquela revolução carismática, que é todas as religiões são uma bênção de Deus, mas tem a revolução carismática que são um pouco mais, eles se parecem bastante com os evangélicos, né? Acreditam no dom do Espírito, na linguagem espiritual dado por Deus, tal. Então eles são um pouco mais profundos, eles já vão um pouco mais profundo, já lê mais a Bíblia, né? Então já fica um pouquinho mais profundo a renovação carismática. Mas também, se ele não cuidar, se ele não ler nada diferente, ele vai ficar naquilo. É errado? Não. O irmão está errado? Não está errado. É aquilo que o irmão sente, é aquilo que o irmão precisa, né? Ele vai ter uma evolução? Vai ter uma evolução. Pode ser uma evolução pequena, né? Porque com o passar do tempo aquilo vai se repetir, vai ficar talvez até enfadonho ou não, né? Mas acredito que não, porque os irmãos que estão lá eles querem ir, gostam, né? É uma coisa muito bonita, né? Porque ele tem tem outros afazeres dentro da igreja, né? Que os irmãos ajudam, mas no grosso é isso, né? Para os irmãos que vão assistir, né? Para os membros da igreja. Se nós pegarmos uma igreja evangélica, né? A igreja evangélica, você vai lá, tá no culto, né? Você vai em vários cultos, vai em várias denominações diferentes evangélicas, você pode ir em outras denominações diferentes de evangélica, eles permitem isso, né? É normal acontecer isso no mundo evangélico. Você vai numa ou na outra e você geralmente quando eles debatem em cima da Bíblia, né? Então geralmente eles sentam para debater, eles debatem em cima da Bíblia. Se alguém fala alguma coisa, tem que falar dentro do Evangelho, né? Daí, se outro discorda, ele discorda dentro do Evangelho. Então existe um crescimento bem maior das coisas espirituais do que está escrito na Bíblia. Ah, ah,
Oração é a mesma coisa, né? Tanto o católico como o evangélico, ele vai orar. Mas o conhecimento maior que ele vai ter, né, vai estar ali na Bíblia, na conversa que eles têm, né? Existe uma evolução maior, por quê? Porque quando ele vai no culto, então geralmente as palavras são diferentes, né? Vai acontecer uma repetição de palavra mais anos, né? Vai demorar muitos anos. Se você frequenta uma mesma igreja, vai demorar muitos anos para que haja uma repetição de palavra. Porque a Bíblia é rica em contexto. Você pode pegar vários contextos falando de vários assuntos. Então a Bíblia é rica nesse nível de contexto, né? Então o irmão evangélico, assim, nesse sentido, no sentido espiritual, ele se torna um pouco mais evoluído do que o irmão católico que só vai na igreja nos domingos. O irmão evangélico geralmente vai mais dia de culto, ele, ele vai mais em igrejas, conversa mais, né, ora mais, então eu acredito que ele seja um pouco mais evoluído. Daí você, mas fica na Bíblia, eles não saem da Bíblia. Aí você vai para um espiritualista, um espiritista, que acredita em a Federação Espírita do Paraná, de Allan Kardec. Então lá dentro você vai estudar, principalmente eles estudam Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho, mas segundo o Espiritismo, né? Com algumas coisas um pouco diferentes, um pouco mais esclarecidas. Daí os livros dos livros, né, os livros do Allan Kardec, livro dos médiuns, livro dos espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo e outros livros. Então você pode ver que você já tem um pouco mais se você lê tudo, você tem um pouco mais de conhecimento aí. Você abre portas de conhecimento bem maiores, bem diferentes, né? Diversificações de conhecimentos diferentes. Então, geralmente o espírita, ele lê a Bíblia, lê o Evangelho segundo o Espiritismo e lê outros livros. Se ele entender todos esses livros, ele começa a desenvolver bem mais esse lado espiritual. Começa a entender bem mais, já começa a entender a parte da reencarnação, né? Começa a entender melhor como é que Deus trabalha, como é que Jesus trabalha, como é que o mundo espiritual trabalha, como é que o mundo trevoso dos espíritos, do escuro, vamos falar assim, né? Trabalha. Então ele tem um pouco mais de visão nesse sentido. Tem um irmão que tem bem mais visão do que o primeiro, que é o católico, né? Que só vai na missa aos domingos, que tem mais visão do que o evangélico. Nessa colocação, estou colocando as pessoas que têm mais evolução. Então, qual que é o conceito normal de evolução se você quiser evoluir, né? Ou se você for um católico, você vai estudar dentro da igreja, para ser um padre, algum membro, né? Você tem que estudar bastante daí. Que daí você pode ir para um centro de estudos e ter bastante conhecimento. Aí o conhecimento vai ser vasto. Ou você sai, né? Que geralmente é o que acontece, o êxodo, né? Você sai da igreja católica e vai para a igreja evangélica porque para ver outras coisas diferentes. Porque você, de anos e anos e anos na igreja católica, se torna enfadonho, porque você vai ver sempre as mesmas coisas. Você pode não ter muita, não sabe, não ora muito, não busca muita coisa, não vê não vê muito o dom de Deus, não vê muito a bênção de Deus na tua vida, então você passa para a igreja católica, da igreja evangélica. Na igreja evangélica você vai ver bastante o dom de Deus, vai ver bastante, né? Os irmãos oram lá. Então tem bastante coisa. É um movimento já bem mais acelerado, bem mais diferenciado, espiritualmente é mais elevado, né? Nesse sentido de conhecimento. Daí você vai para os irmãos espíritas, você vai ter um conhecimento ainda maior, né? Porque daí você vai ter lá pessoas assim, não que as outras religiões não tenham, mas tem muito lá doutor, o cara é médico, o irmão é advogado, o irmão é psicólogo, o irmão daí estuda esses livros espíritas, tem muito, pensa em Chico Xavier fez mais de 400, então você estuda todos esses livros, né? Ercílio Mais também, um servo de Deus querido, né? Lê os livros de Ercílio Mais, tem quantos e quantos livros, quantos livros psicografados que vêm pelos espíritos, né, para você ler. Então, você tem um desenvolvimento bem maior do que o primeiro e o segundo que eu falei para os irmãos. Então, essa evolução espiritual eu acho que é meio normal, né? Com o passar dos anos, você sair da igreja católica, passar para a igreja evangélica, com o passar do tempo você passa para ser espírita.
Se não for numa encarnação, é nas outras encarnações, porque você vai sempre querer mais. Porque muitas vezes você vai conversar com o padre e ele vai falar algumas coisas, ou ele sabe, ou ele não sabe, ou ele quer falar, ou ele não quer falar, ele fica ali. Daí você vai conversar com um pastor, ele vai ficar lendo na Bíblia. Então você vai ter bastante conhecimento da Bíblia, mas você fica na Bíblia. Você vai conversar com um espírita, você vai ter um conhecimento bíblico e vai ter um conhecimento de outras literaturas, então um conhecimento maior das coisas de Deus, do como é que funcionam as coisas. Então nessa parte de evolução, acredito que seja uma evolução normal. Acredito que com o futuro, irmãos, todos vão caminhar para isso. E acredito que o futuro ainda maior do que isso é o universalismo, né? Eu falei para vocês, para os irmãos, Jesus pregava universalismo, porque Jesus não pregava religião, não pregava dogmas, não pregava igreja, placa da igreja. Jesus falava sobre a palavra de Deus. O que, que o universalista faz hoje? Ele fala sobre a palavra de Deus. Ele faz a reforma íntima, ele faz o que Deus manda, lê os livros, lê a Bíblia, lê o Evangelho segundo o Espiritismo, lê os livros de Allan Kardec, conversa, vê bastante vídeos no YouTube, né? Vai em palestras, então ele não se prende numa igreja ou na outra, ele é mais livre, ele vai aprendendo muito mais, né? Então o futuro é o universalismo. O futuro é esse universalismo, você ter esses conhecimentos e você não se prender a uma religião, não se prender a dogmas, não se prender a batismo, não se prender a dízimo, não se prender nisso, se prender assim. Todo mundo vai falar do evangelho, da palavra de Deus e todo mundo trabalha, vive do suor do seu rosto. Usa o evangelho para falar do evangelho nas horas que ele tem tempo para falar, mas todo mundo vai ser espiritualizado. Então, você vai fazer uma oração, vai fazer uma imposição de mãos, e aquelas pessoas que são doentes tal, se for o caso, vai ser libertas. Como diz os irmãos do Evangelho, não precisa se consagrar, não precisa ter um consagrado a Deus, né? Um pastor. Todos vão ser. Então, o futuro é o universalismo, acredito eu. O futuro é o universalismo. Das denominações, as placas tendem a cair com o passar do tempo. Provavelmente, depois de 2057, vai cair muito mais. Porque como vai ser difundido, eu estou difundindo, vários canais estão difundindo, né? Vai ser muito mais difundido. E provavelmente podem acontecer coisas no mundo, né? Que vão fazer com que as pessoas abrem mais os olhos, né? Porque Deus, os Espíritos têm falado, né? Em nome de Jesus, em nome de Deus, que vai acontecer coisas diferentes, vai acontecer umas coisas bem para fazer com que o povo acorde, volte-se para Deus, né? Volte-se para o mundo espiritual. Então acredito que isso aí vai ser uma mudança assim normal. Provavelmente até o ano 3000 o mundo vai ser universalista. Porque vai ser um mundo regenerado, né? Então vai ser universalista. E como eu falei, mas vai ter guerra, não se preocupe com guerra, não se preocupe com luta, não se preocupe com bomba atômica, com asteroide, nada disso vai acontecer. O mundo espiritual está cuidando. Pode ficar tranquilo que o mundo espiritual está cuidando, irmão. Descanse em paz, durma tranquilo, você vai ser bem cuidado. Se você servir a Deus ou servir as trevas, você vai ser bem cuidado sempre. Porque Deus ama todos, né? Sem restrição. Então eu acho que essa vai ser a evolução normal do mundo, né? E se você quer alguma coisa a mais, você vai ter que partir por esse caminho. Eu parti por esse caminho, né? Eu tô falando isso porque eu parti por esse caminho. Eu tive que galgar tudo isso, porque você chega num certo nível que se você quiser mais, você tem que sair, você tem que procurar, você tem que buscar. E as informações não estão só numa denominação, porque a denominação, ela segura você, né? Aqueles dogmas, aqueles ensinamentos que cada denominação tem para você ser membro, né? Se você não fizer aquilo, você não é membro, você não pode ficar naquela denominação. E as pessoas muitas vezes falam, agem de má fé e falam, né, que se você não ficar aqui, você vai para o inferno, se você não fizer isso. E a pessoa vai acreditando, os mais simples vão acreditando no batismo, acreditam nas coisas. Então as coisas devagarinho elas vão caminhando para esse lado do universalismo. E talvez a nossa geração não vai ver, mas para frente vai caminhar. E nas próximas encarnações que nós tiver, a gente já vai vir para cá num mundo melhor para se viver, eu tenho certeza disso. Então, eu queria mostrar para os irmãos essa evolução, né? A evolução, para você evoluir. Se você quer evoluir, automaticamente você tem que passar por isso. Não tem outro jeito. Você não vai conseguir evoluir ficando só num lugar. Você vai ter que passar.
É uma escada, irmão, você vai ter que subir, tá bom? Então, Deus abençoe os irmãos, né? Fique com Deus e a paz de Deus.